Meus queridos, hoje nós temos a alegria e o privilégio de ter conosco aqui no nosso culto a participação do pastor Oswaldo Prado. Ele aceitou o nosso convite para nos trazer uma mensagem especial para nós no dia de hoje. Para quem não se lembra, lá atrás, no mês de março, a gente faria no dia 15 de março o nosso culto em comemoração dos 75 anos da nossa igreja e o pastor Oswaldo estaria presente nesse culto. E nós tivemos que, obviamente, cancelar esse culto, não tivemos a participação dele e hoje, dessa forma nova aí que nós estamos fazendo aqui os nossos cultos, a gente tem a oportunidade, o privilégio de ter o pastor aqui conosco, uma alegria para nós receber. Então a gente vai conversar um pouco com ele e vai ouvir aquilo que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele, e também a gente vai ouvir a palavra do Senhor que vai ser pregada pelo pastor Oswaldo. Então vamos lá, vamos conversar com ele. Pastor Oswaldo, muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. É uma alegria para nós aqui da igreja. Essa igreja aqui é a sua casa, é a sua família. É uma igreja muito querida certamente por você e você certamente muito querido por toda a comunidade. Então muito obrigado por estar conosco aqui. Antes de você nos compartilhar a palavra, pastor, por favor, fale um pouco aqui pra gente como é que você e a Cirlei também, como é que vocês têm passado aí, como é que vocês se adaptaram às mudanças que ocorreram aí por motivo dessa pandemia, o que vocês tiveram que fazer, como é que está aí a vida de vocês, a rotina de vocês? Então, primeiro, bom dia para você, Rafael, bom dia a todos. Privilégio estar com a minha igreja, né? Na verdade, essa é a minha igreja e eu tenho um privilégio grande de estar nessa manhã de domingo com vocês. Pois é interessante, a última vez que nós saímos, realmente viajamos, foi para ir para o aniversário da igreja, né? 15 de março. E aí você teve que cancelar, não é? Devido ao início da pandemia. E a gente ficou em São Paulo naquele domingo e na segunda a gente voltou para Londrina, no dia 16. E dali para frente não saímos mais. Pararam as viagens e a gente ficou aqui. Né? E tem sido assim nesses meses. Agora, um ponto positivo, Rafael, é que eu já estava trabalhando com mentoria online com pastores, né, de várias organizações, e isso então não afetou, até cresceu um pouco o trabalho. Então eu faço isso de casa, continuo fazendo, a demanda aumentou um pouco, mas o ministério segue. Né? E a Cirlei está dirigindo a área de pessoal da CEPAL, cuidando das equipes que estão aqui no Brasil, e ela teve que se ajustar para as reuniões, né? O plano dela era viajar para algumas cidades aí para estar com eles, mas ela tem feito aqui o trabalho e ela continua ajudando também na área emocional dos missionários da CEPAL que estão fora do Brasil e algumas outras organizações também, além de algumas pessoas mais próximas. E então é mais ou menos isso. Agora, saudade, né? Saudade de vocês, mas saudade também da família, que a gente não pode ver, especialmente dos netos. Mas a coisa tá andando bem, graças a Deus. Obrigado. Legal. Oswaldo, como é que você está enxergando aí, obviamente, diante daquilo que você tem feito aí no seu ministério, junto à CEPAL, junto a tantos projetos que você está aí envolvido, inclusive com um projeto de plantação de uma igreja local aí na cidade de Londrina. Como é que você tem visto assim esses esse movimento das igrejas locais durante essa pandemia e as iniciativas, o que tem acontecido, o que tem acontecido aí também no seu contexto aí junto à comunidade, como é que você tem enxergado aí todo esse processo em relação às consequências dessa pandemia nas atividades das igrejas locais? Então, a gente começou a ajudar a plantação de uma IPI aqui no começo do ano passado.
Mas eu fiquei mais como conselheiro, né, do pastor. E depois que veio a pandemia, o pastor decidiu gravar os cultos no local onde a igreja se reúne. E eu falei, cara, eu não vou. Eu não, eu não vou sair, não. Então eu gravei alguns sermões, como estou fazendo aqui, vou fazer, mas ele continuou com o trabalho lá, mesmo sem reunir todo mundo. E tem sido um desafio muito grande, porque o seminário não ensinou isso para a gente, né? Viver um tempo assim, a gente não tem ferramentas, não tem cartilha, não tem nada. A gente está tentando criar algo completamente novo. E eu percebo assim que os mais jovens, pastores mais jovens, eles conseguem se ajustar mais rápido, obviamente. A gente chama que tem um nativo digital e tem um imigrante, né? E os que são imigrantes, que estão tentando aprender numa outra cultura tecnológica, sofrem mais. A moçada vai rápido, né? Mas, assim, eu tenho notado que está havendo também um cansaço, pensando do lado negativo, por parte não só dos pastores, mas da audiência, ou seja, as pessoas ficam um pouco desgastadas, né? Então, o que eu tenho visto é que os pastores estão fazendo, se recriando, fazendo uma recriação dos cultos online para que haja participação. E, fora isso, o cuidado que os pastores estão fazendo dos membros através de ligação, de telefonemas, enfim, de WhatsApp, coisas assim. Pois é. Essa pandemia do coronavírus, né, Oswaldo, afetou tudo, né? É, todo mundo. Ninguém imaginava, ninguém esperava. Uma coisa nova para todos, para todas as gerações, para toda a humanidade. E a gente tem acompanhado ao longo desses últimos meses o mundo em ebulição, em transformação, em todas as áreas, na área de saúde, obviamente, na área da pesquisa, dentro da área da saúde. Estamos olhando com muita esperança para essa questão, no sentido de quando é que vai aparecer aí uma solução para tudo isso, né? E outras áreas mais, a parte social, parte econômica, afetou tudo, né? Aqui no nosso caso no Brasil, outras questões mais, né? Questões políticas, questões outras mais que nós temos acompanhado aí toda essa ebulição, toda essa transformação. As igrejas também foram diretamente afetadas com essa questão aí do coronavírus, as adaptações, tudo que aconteceu aí fora do planejado. Agora sim, o que essas alterações, né, nas esferas institucionais, elas no fundo afetam o indivíduo, afetam a nossa vida, a vida de quem está nos acompanhando aqui, né? Tudo que acontece no nosso exterior, de certa forma, influencia e se replica dentro de nós, né? E aí a nossa saúde emocional é afetada, os nossos relacionamentos são afetados e também o nosso relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade certamente tem sido diretamente afetada com tudo o que nós estamos passando aqui, né? Então, Oswaldo, eu queria que você pudesse nos trazer uma palavra, uma direção, alguma coisa que está aí no teu coração em relação exatamente a esse contexto, né? Como que a gente pode desenvolver a nossa relação com Deus, a nossa vida cristã, a nossa espiritualidade no meio desse contexto novo, no meio dessas dificuldades todas que nós estamos enfrentando, como que nós preservamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor no meio de tudo isso. Então, por favor, Oswaldo, fale aí conosco. O irmão tem toda a liberdade aí que você sempre teve para nos falar, para compartilhar a palavra do Senhor para nós. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida e aquilo que Deus pode falar conosco através da sua vida no dia de hoje. Obrigado, viu, mais uma vez, Rafael. É um tema bem desafiador, né? Falar da espiritualidade é falar de Jesus, mas é interessante que esse termo espiritualidade
ele sempre existiu, mas ele ganhou uma força muito grande nos últimos anos, especialmente entre pastores e líderes, entre estudos, seminários e livros. Tempos atrás, a gente falava em vida cristã, né? Vida com Jesus, mas depois esse termo ficou em voga e ele, na verdade, algumas vezes nós incorremos em erro em entender o que é espiritualidade. Então eu queria só pontuar algumas coisas antes da gente entrar mesmo no texto bíblico, porque nós temos uma herança que traz à nossa memória uma espiritualidade muito verticalista, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, os momentos a sós, a leitura da palavra, a oração, e tudo isso faz parte, claro, de nós crescermos na espiritualidade, especialmente no relacionamento com Jesus. Agora, a espiritualidade, ela tem vertentes muito humanas, muito claras, que dizem respeito a esse mundo. A maneira como nós agimos, reagimos, tomamos decisões, e isso tudo tem a ver também com a espiritualidade. Então, a gente tem que ter esse misto, por exemplo, de nós estarmos ansiosos pelas delícias da vida eterna no céu, mas ao mesmo tempo querendo ver um mundo melhor, né? Ou ainda, a gente pode celebrar a salvação que nós temos em Jesus, mas a gente não pode se esquecer dos gemidos das pessoas, das dores que as pessoas estão passando. Nós temos que equilibrar, não é? Mais ainda, a gente pode ter a visão ou antivisão da glória de Deus, mas chegar à conclusão que nós estamos no meio de uma situação que nós nunca vimos. Então, o grande segredo, eu creio, é nós conjugarmos essas experiências horizontais e verticais. Eu creio que agora, nesses dias, nós estamos muito mais sendo instados a olhar para esse mundo, que é a criação de Deus, né? E os seres humanos que estão passando por essas lutas, né? Então, quando eu comecei a pensar sobre isso, veio à minha mente que a espiritualidade nossa, que é crescer no conhecimento de Jesus, nos relacionarmos com Ele, tem a ver muito com as nossas atitudes. Então eu vou tentar trabalhar um pouco com você, que está nos ouvindo nessa manhã de domingo, sobre as suas atitudes em relação a esse tempo. Por quê? Porque a atitude, na verdade, é feita de fé, de relacionamento com Deus. E eu escolhi uma passagem muito, certamente você conhece, já leu, já ouviu, que é o texto do profeta Abacuque, quando ele fala lá no capítulo 3, no verso 16, Abacuque 3,16, ele diz assim: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilavam. Depois ele diz: tranquilo, esperarei o dia da vingança que virá sobre o povo que nos ataca. E aí ele fala aquilo que nós cantamos em verso e prosa. Aliás, é um texto, é um salmo isso aqui, não é? Um texto cantado. Né? Ele diz que mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, e mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. E depois ele termina esse cântico, não é? Que ele fala que é para o mestre de música: Senhor é o soberano, é a minha força, ele me faz os pés como do cervo e faz-me andar em lugares altos. E depois, só para fazer um paralelo a esse texto, em Romanos 4,18, nosso irmão Abraão diz, Paulo, que ele creu contra toda a esperança. Tudo que era contrário à esperança, ainda assim, ele creu. Então eu queria dizer para você nessa manhã que a sua atitude é que vai, de alguma maneira, mostrar o desenvolvimento da sua vida nesses dias de pandemia. Não são os fatos do passado, não é o dinheiro que você tem no banco, não é a casa que você tem, ou enfim, as lutas que você tem passado, mas é a atitude que você precisa tomar em relação
a esse momento de pandemia. Então, assim, nesse sentido, não é o que a vida traz para você, mas é o que você traz para a vida. É o que você está trazendo para a sua vida que vai fazer essa diferença. É claro que a gente poderia passar aqui o tempo dando regrinhas e dando dicas e tudo mais, mas aqueles que me conhecem sabem, eu tento sempre traduzir o texto de uma forma expositiva, né? E a gente tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Jesus disse, eu lhes dei o exemplo para que façam o que eu fiz. Então, a gente pode ter essa esperança de alguma maneira, entender que a nossa atitude pode mudar o estado de espírito, pode mudar o estado emocional, o medo, a desesperança, uma série de coisas que você está passando e eu passo também. E eu gosto muito de uma frase do Erich Fromm, que foi um filósofo e um sociólogo alemão. Ele diz assim, ter esperança significa estar pronto para aquilo que ainda não aconteceu. Não é? Aquilo que ainda não aconteceu, porém não se desesperar se não ocorrer nada. Então, assim, essa esperança que Paulo fala, que nós podemos crer, mesmo apesar dela não estar acontecendo, é algo que a gente precisa entender melhor. Então, eu peguei esse texto de Abacuque, que foi contemporâneo do nosso amigo Jeremias, e ele, então, ele passa por um tempo pré-Babilônia, ou seja, ele antevê que algo ruim, terrível, vai acontecer. E então eu tentei tirar aqui 3, 4 lições aí para a gente estudar um pouquinho nessa manhã. O que a gente pode aprender da espiritualidade em dias de pandemia? Como que a gente pode crer contra a esperança? Primeira coisa que o texto mostra aqui para mim, em Abacuque, é que quando a gente fala em ter atitude cristã e desenvolver uma espiritualidade saudável, isso não nos imune de ter medo. Eu acho que esse é um ponto muito importante que muitos crentes e cristãos ao redor do mundo perderam, até por causa de uma teologia, às vezes, um pouco fora do caminho, não é? Alguns atalhos. Mas o texto diz, no versículo 16, eu estou traduzindo, estou pegando o texto aqui até do Almeida, ele diz assim, quando ouvi tudo isso, ele diz, eu fiquei assustado. E ele declara, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar em pé. Então você faz um quadro do homem aqui, do nosso amigo Abacuque, dizendo isso. Ele ouviu histórias, ele foi envolvido num ambiente complicado, como que nós estamos vendo e estamos passando, e ele fala 4 coisas aqui, muito chaves. A primeira, ele diz, eu fiquei assustado. Susto, coisa que você não está esperando e que você, de repente, é tomado por um grande susto. Depois ele diz, os meus lábios tremeram. Qual foi a última vez que seus lábios tremeram? Coisa assim de você ficar sem controle. Perdi todas as minhas forças. Algumas pessoas dizem que o Covid-19 ele faz com que isso aconteça. Uma irmã nossa aqui próxima disse que ela não tinha força para segurar o celular. Tal o esgotamento físico que o vírus produz. Mas ele diz aqui, eu perdi as minhas forças, e depois ele termina dizendo, eu não pude ficar de pé. Agora, se esse homem, que é um profeta, não é? Que Deus escolheu esse homem para ser a boca dele, se ele tem o privilégio de ouvir a voz de Deus, e Deus o coloca no meio de uma situação simplesmente terrível, e ele diz claramente, eu tenho medo, eu posso dizer assim, eu também tenho direito de ter medo. Só que não é o que a gente escuta muitas vezes. As mensagens, especialmente de conteúdos positivistas, elas nos levam para um outro mundo, que não é esse. E quem sabe essa seja a razão de muitas pessoas estarem longe de Deus hoje, se decepcionaram, não é? Ficaram longe de Deus. Agora, quando a gente pega uma metanarrativa aí da palavra de Deus, a gente vai encontrar exemplos de outros homens muito, muito fiéis, né? Que passaram por medo. Elias, por exemplo. Elias foi um homem que era também um homem separado por Deus e que amava o Deus de Israel. E ele diz aí, vocês lembram dessa história, lá em 1 Reis 19,
que Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos os profetas à espada. E aquela mulher então reage. E ela diz claramente: você vai ser morto, você vai passar por uma situação agora que você nunca passou. Né? Diz o texto, é bom depois você ler 1 Reis capítulo 19. E aí, ele diz que Elias, só relembrando você, ele entra no deserto, ele fica debaixo de um pé de giesta, ele senta ali e ele fala: eu quero morrer, eu não aguento mais, eu estou com medo dessa mulher, eu prefiro morrer. Medo. Então, assim, ter uma atitude nesse momento de medo me permita dizer a você: não está errado, não está errado. Isso faz parte do desenvolvimento da sua fé, da minha fé. Paulo diz claramente lá para a igreja de Corinto que de todos os lados nós somos pressionados, ficamos perplexos, ficamos atribulados. Ele passou por isso. E em outra ocasião, Paulo, quando ele está iniciando o ministério missionário dele, e ele está indo para a Macedônia, ele diz assim: quando chegamos à Macedônia, não tivemos descanso, fomos atribulados de toda forma. Agora preste atenção, ele diz: conflitos externos, temores internos. 2 Coríntios capítulo 7. Temores internos. Alguma coisa que mexeu lá no recôndito da alma do Paulo. Ele teve medo, ele ficou atribulado interiormente. Mas o salmista diz, Salmo 56, por gentileza, grave esse salmo. O salmo diz assim, 56:3: quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. Eu confiarei em ti. Isso faz me lembrar uma história acho que muitos lembram do Muhammad Ali, que foi um grande lutador. Antes ele tinha o nome de Cassius Clay, ele ganhou tudo que era luta de boxe, ganhou medalha olímpica, e ele era um cara bastante arrogante. E um dia ele estava num voo, e quando veio a voz do comandante ou da comissária, todo mundo coloca o cinto e tal, aquela coisa que sempre acontece, a aeromoça passou pelo lado dele e ele estava sem o cinto. E aí ela, muito educadamente, ela disse assim: meu senhor, por favor, coloque o cinto. E ele disse assim: super-homens como eu não precisam de cinto de segurança. Aí a resposta daquela mulher foi o seguinte: super-homens também não precisam viajar de avião. Então, é assim, você tem que entender bem que não dá para você declarar: não, eu não tenho medo e tal. Então, se aquele homem precisava de cinto, então, se ele é super-homem, ele vai sozinho, não precisa. Nós, como crentes, precisamos entender o que Abacuque diz aqui. Ele tremeu na base, tremeu na base. Outra coisa é que a atitude sua, para vencer desses dias, tem que ser aquela que Jeremias teve, que ele se regozijava mesmo no meio da tribulação. Essa é uma frase meio feita, né, que você já ouviu tantas vezes. Você tem que se regozijar no meio do problema, esse é o perfil do crente e tal. Agora, o que diz os versículos 16 a 19, lá do capítulo 3 de Abacuque? Eu vou reler para você. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. E aí ele faz a declaração, em verso, cantado aqui: não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento, nem lavoura, nem ovelha no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exaltarei no Senhor. A pergunta que a gente precisa fazer é: como é que esse homem começou a crer contra a esperança? Né? Como é que ele conseguiu? Qual foi o caminho? Qual foi a trilha? E para mim fica muito claro, eu vou tentar explicar isso para você um pouquinho mais detalhado agora, mas fica muito claro que os atos de Deus na vida dele, isso tem a ver com o que ele já tinha vivido, os anos que ele já tinha vivido, eram prova suficiente. O que Deus já havia feito já eram motivos suficientes para ele se regozijar. É muito importante isso. A gente perde a história. Você pode perder a história da sua vida com Jesus. Você tem que voltar e falar: eu tenho momentos muito claros de que esse Jesus me sustentou, me guardou, me protegeu, me deu livramento, me curou, me sustentou. Então eu posso me regozijar mesmo
numa situação adversa, como a que a gente está passando. Agora, como é que isso aconteceu? Eu não quero dar conselho só positivo, usar de retórica aqui. A primeira coisa que diz aqui, a primeira atitude dele é paciência. É o que está escrito aqui. Espere com paciência. Oswaldo, é fácil dizer isso. É fácil dizer tenha paciência. Mas, na verdade, a atitude que Deus espera de mim, de você, é essa. Ele diz assim, tranquilo, eu esperaria o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Se essa frase de Abacuque tivesse isolada, seria a pior das frases. Né? Ele diria assim, esse cara é louco, porque ele está sendo paciente, aguardando o dia da desgraça. E agora, essa tranquilidade, esse descanso, só para você entender melhor, é o mesmo descanso que está nos 10 mandamentos, do 7º dia. É o descanso que Deus coloca para nós. O descanso de estar com o Senhor. Né? O descanso da terra prometida, quando eles iam descansar lá, é a mesma expressão. É o que Paulo fala, você não precisa andar ansioso por coisa alguma. Coloca diante de Deus as suas petições. A segunda atitude, eu estou falando muito sobre atitude, para você pegar isso claro, né, é que ele permite que os sinais que estão acontecendo não são os melhores, mas ele continua firme em Deus. Quando ele fala essa frase que eu disse para vocês, reli, versículos 17 e 18, eu acho que é uma das maiores declarações de fé que um crente pode ter. Não é? Isso aí era para colocar na, como diz, a porta da geladeira, né, e ler todo dia, como uma declaração de fé para você. E aqui, eu queria que você ficasse comigo, porque Abacuque pinta 3 cenários. É bem importante agora você ficar focado no que eu vou falar. O primeiro cenário é o seguinte, ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira. Ora, o que quer dizer isso? As flores da figueira e as uvas formam o vinho que você toma, o que eu tomo. E se refere àquilo que poderia acontecer no futuro. Então tem a ver muito com a esperança daquilo que vai acontecer. Entendeu? Então quando ele coloca isso, não florescendo a figueira, nem havendo uvas, é um sinal muito tangível de que os figos e as uvas não vão chegar, ou podem não chegar. E se a figueira não está produzindo os seus frutos, os seus brotos, não há uvas na vinha, ele ainda conserva a esperança. Então, assim, a primeira expressão desse cântico é que você tem que ter esperança nos dias que virão. Futuro, não está brotando nada. O vinho pode ser que não consiga ser feito, mas ainda Deus está lá. E você tem que olhar como Abacuque olhou para o futuro, seguro nas mãos de Deus. O segundo cenário fala da azeitona, né? Da safra de azeitonas, você tem que olhar aí na sua Bíblia, e não há alimentos nas lavouras. E então essas duas combinações, safra de azeitona e a falta de produção de alimentos, tem a ver com o dia de hoje, com aquilo que está acontecendo no dia de hoje. Você planta, você cultiva, você trabalha duro e não tem colheita, né? No dia de hoje, e não tem alimento. Então, essa figura que ele usa, alguns comentaristas dizem que tem a ver com o dia de hoje, ou seja, tudo que você fez não gerou resultado. Você pensa numa coisa assim, você investiu no agronegócio, como ele fazia aqui, mas não rolou nada. Alguns aqui na minha cidade de Londrina dizem que houve uma geada na década de 70. Londrina era a capital do café, né? Cresceu bastante a cidade por causa da cultura do café. Mas houve uma geada que destruiu tudo, né? E nunca mais houve uma cultura de café aqui nessa cidade. Mas sabe o que aconteceu? Outras culturas vieram, né? Então tem muita cultura aqui, não só soja, mas um monte de coisa que faz com que a cidade seja pujante, seja uma cidade até, de certa forma, rica, não é? Nesses negócios. O que eu quero mostrar para você é que quando vem aquela preocupação, pastor, eu investi tantos anos no meu trabalho, eu investi tantos anos na vida da minha família, eu investi tantos anos e hoje eu não tenho isso presente. Ele diz assim, ainda eu confio no Senhor. O presente confia contra a esperança.
né? Mas ainda há um terceiro cenário. E o terceiro cenário, eu diria assim, aqui ele mostra os símbolos da sua reserva, do que você tem guardado. Ele diz, não há ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ovelhas e gado se refere às propriedades, aquilo que é palpável, material que você tem. E que serve, entre aspas, né, de segurança para você. Pode mudar o nome aí. Né? Pode mudar o nome. Você tem algumas coisas que você tem que são símbolos da sua reserva patrimonial, reserva financeira. E todas essas coisas, vamos imaginar, não existem mais. E aí é o futuro. Então você se lembra que tem passado, tem presente, e agora ele olha para o futuro e ele diz, não tem mais. Cartão de crédito foi embora, saldo bancário foi embora, não há ovelha no curral, não há boi no estábulo. E ele diz, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei. Você está entendendo como é que é possível você ter uma vida espiritual equilibrada, forte, saudável, desde que a sua atitude gere, na verdade, esse comportamento que Abacuque teve. E eu quero concluir dizendo só mais uma coisa, que essa atitude que tem a ver com a espiritualidade mostra que vai chegar um momento em que Deus vai permitir que você escale as alturas, mesmo no meio das grandes lutas. Tenho muito medo de falar isso, porque pode parecer uma frase fora de contexto, uma frase de efeito. E eu preciso estar muito focado aqui na passagem, porque ele diz assim, ainda assim, o que quer dizer ainda assim? Tudo que eu falei para vocês, passado, presente, futuro, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Deixa eu dizer para vocês, isso aqui não é pensamento positivo, isso aqui não é uma retórica, uma regrinha, uma palavra que eu vou falar assim, agora o Oswaldo fechou, eu vou ficar feliz da vida. Não. O Deus que você crê e que eu creio é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você está seguro nisso? Eu estou. Ele pode fazer muito mais. O Senhor soberano é a minha força, Abacuque diz. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Que coisa! Por que ele diz isso? E aí a gente vai voltar agora para a nossa humanidade, né? Ele vai fazer isso porque ele diz que voar nas alturas, no meio das lutas, tem a ver com Deus soberano. Ele diz aqui, o Senhor soberano. A expressão aqui é Adonai. Os judeus, eles resistiam muito a falar em Javé, porque era um termo tão sagrado, e muitas vezes eles usavam o termo Adonai. O Senhor, o Adonai, é soberano. O que quer dizer isso? Ele tem o controle de todas as coisas. E eu tenho segurança nele. Ele detém o poder. Nos céus, na terra, debaixo da terra. Esse é o Deus que você crê e que eu creio. Segundo, ele diz que voar nas alturas é o Senhor que dá força para isso. Não tem nada em você. Não tem uma regra, uma palavra profética que eu vou dizer para você. Você vai ter força agora. Negativo. O que ele está dizendo é que ele é a força. Ele é a minha força. E aí o que vai acontecer? Se ele a sua força é a minha, nós podemos voar. Nós podemos voar e alcançar altos voos. E ele diz, então, é ele que vai me capacitar a andar nos altos céus, em voos altos. Gente, da mesma forma que a gente não pode abraçar regras de pensamentos positivos, nós não podemos cair no humanismo. O humanismo é você trazer tudo aquilo que é até espiritual para a sua realidade. Né? É uma forma antropológica de você começar a entender a palavra. E isso não dá certo, porque um dia você está bem, o outro dia você não está. Concluindo a minha palavra dessa manhã, de domingo, a pergunta que surge no seu coração e na minha, será que Deus está cuidando da gente? Será que Deus é justo em fazer a gente passar por tudo isso? Será que nós vamos ter essa crise ainda presente durante muito tempo? Nós não temos essas respostas. Essas eram as perguntas de Abacuque. Você não é o primeiro a fazê-las.
E essa era a pergunta desse homem. O que vai acontecer? Por que esse ambiente está terrível? Por que as minhas pernas tremeram? Por que meus lábios tremeram? Por que eu não tenho mais força? Tranquilo, porque esse homem também fez a mesma pergunta que você está fazendo e que eu estou fazendo. Eu gosto muito da vida do Dr. Martin Luther King, porque ele tem frases assim muito pontuais, não é? Mesmo tendo vivido só 39 anos aqui entre nós, mas uma vez ele disse assim: o que vale não é quanto se vive, mas como se vive. Não é quanto. Parece que ele está até profetizando que a vida dele seria curta. Né? Ele diz assim: não é quanto você vive, mas como você vive. É isso que vai dar a marca da sua espiritualidade, através das atitudes. Portanto, fique comigo aqui. Espiritualidade cristã saudável tem a ver com as atitudes que você toma. Aquilo que você decide, como esse homem fez. Ele creu contra a esperança, porque ele sabia que ele estava debaixo do poder de um Deus soberano. Viver a verdadeira espiritualidade cristã, portanto, meu irmão, minha irmã, tem a ver com a sua atitude. Eu espero mesmo que você releia essa passagem, você coloque essa passagem como algo do seu interior, na sua vida. Porque mesmo em tempos difíceis, Deus está com você, Deus está presente. Agora, não tenha medo de ter medo. Não tenha medo de ficar, às vezes, tremendo. Né? Não fica preocupado, não. Coloque isso no altar de Deus. E relembre os atos de Deus na sua vida que já aconteceram. E olhe para frente, sabendo que Ele está abrindo um caminho. E esse caminho é plano. E nós vamos andar nesse caminho que Ele já preparou para nós. Que Deus abençoe a sua vida e guarde e fortaleça em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus pela sua palavra que nos alcança e que nos alcançou essa manhã. Muito obrigado, pastor, muito obrigado pela sua disposição. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a Cirlei, que Deus cuide aí de você, da sua casa, da sua família. Vamos orar agora, meus irmãos e irmãs. Vamos nos colocar agora diante de Deus e orar diante dessa palavra também que nós recebemos essa manhã. Eu vou convidar o pastor Oswaldo, pode ser, pastor, para fazer essa oração. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos aí e se colocar diante de Deus. Nosso Deus, nosso bom Pai, nós somos gratos porque o Senhor é o nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus que se revelou em Cristo Jesus e se revelou de tal forma que hoje nós podemos olhar firmemente para Ele, como autor e consumador da nossa fé. O Senhor sabe, Deus, que são dias de temores, dias de medos, onde muitas vezes nós ficamos sensíveis emocionalmente, até espiritualmente. Mas eu peço, Deus, que o Senhor conserve a minha atitude, a atitude do meu irmão, do pastor Rafael, da igreja do Ipiranga, dos irmãos que se congregam ali, firmes no Senhor. Mesmo que não haja nada visível, nós ainda temos um Deus soberano que está cuidando de nós, que permite até que a gente voe alto no meio de tantas tribulações. Então fortalece-nos, ó Pai. Nós não temos nenhum recurso a não ser o Senhor. Não temos nada que podemos fazer nesse momento a não ser confiar e crer contra a esperança. Permite, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, que isso seja real nas nossas vidas. Oramos assim com gratidão em nome de Jesus. Amém.